Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora sobre o início da vacinação no exterior, a segunda onda na Europa, a variação do vírus detectada na Inglaterra e as políticas aplicadas no combate à pandemia. Eu converso com o Ricardo Petraco, que é cardiologista brasileiro no Reino Unido e professor da Imperial College de Londres. Doutor Ricardo, boa noite. Boa noite. Doutor Ricardo, o Reino Unido deixou o mundo com uma certa inveja, porque começou publicamente a vacinação, isso já está fazendo uma semana, não é? Nós tivemos alguns problemas iniciais com a vacina da Pfizer, mas eu queria sua avaliação. A expectativa é de uma imunização bastante ampla no ano que vem, especificamente no Reino Unido. Como é que está sendo o encaminhamento? Olha, a primeira semana foi talvez como esperado, com algumas dificuldades de logística, distribuição nos lugares agora que estão sendo disponíveis para vacinação. Existiu também, talvez como esperado, alguns casos de efeito colateral, de alergia à vacina, que não tem nada de muito surpreso ou alarmante sobre isso. E acho que o grande objetivo é mostrar que a vacinação começou, os números são muito pequenos ainda, alguns milhares de indivíduos, e para chegar no nível que a gente quer, que são milhões de indivíduos vulneráveis, vai demorar ainda alguns meses, provavelmente o primeiro trimestre do ano que vem a gente chegue lá. E são 2 doses da vacina, então isso leva um tempo para garantir imunidade, mesmo quem recebe a medicação. E diante disso, o Reino Unido, como está enfrentando uma nova onda, está restringindo muito mais as atividades, né? Exato, a vacina demora a agir 2 semanas, tem a segunda dose 21 dias depois. Mesmo assim, para se observar um efeito populacional benéfico da vacina, vai precisar alguns milhões de pessoas serem vacinadas. Antes disso, não se vai se notar muita coisa. E a expectativa é que se atinja isso de forma maior através da população no começo do ano que vem. E, obviamente, como notícias ruins da expansão da pandemia aqui, amanhã Londres já está entrando no que a gente chama de nível 3 de segurança, que é quando os bares e restaurantes vão ser fechados de novo. Vai existir uma maior restrição de contato entre os indivíduos dentro de casa, que é uma notícia ruim, mas já estava sendo esperado pela movimentação e pelo número de casos que a gente está vendo aqui, né? Agora, o senhor como médico concorda com esse tipo de restrição? Que a gente tem visto que a pandemia tem provocado vários questionamentos, várias polêmicas, desde a coisa básica do uso de máscara, até a vacinação, até os tratamentos que podem ser utilizados e essas restrições. Há uma preocupação muito grande com relação ao desempenho da economia. O senhor como médico concorda com o que está sendo feito aí, inclusive com o que está sendo feito também aqui no Brasil, em alguns estados? É uma discussão interessante e que poderia durar dias entre especialistas. Não existe nenhuma decisão que vai ser tomada de forma leve e talvez nenhuma que não vai ser criticada. Eu acho que existe pouca discussão a respeito de algumas coisas. Por exemplo, o contato físico interpessoal perto entre indivíduos é a maneira com que o vírus se espalha. Então, se isolamento social, evitar que pessoas fiquem dentro de ambientes fechados sem máscara por um tempo prolongado, com certeza é uma maneira de evitar a expansão da doença. O quão agressivo que tu termina com esse encontro entre as pessoas é uma discussão que vai um pouco além da ciência e da infectologia e vira um pouco de política e economia. Então, obviamente, todo mundo fica angustiado com o efeito da pandemia na economia. Agora, tem pessoas que passam o dia inteiro analisando esses dados e chegaram a uma conclusão aqui em Londres que isso precisa ser feito. O governo da Inglaterra, que é um governo que se poderia se chamar de direita, ou seja, eles não têm nenhum objetivo em fazer a economia parar. O Boris Johnson em si é considerado um indivíduo agressivo do ponto de vista econômico e querer que a economia continue. Então, para ele tomar essa decisão de levar Londres para o nível 3 aqui é certamente técnica e por motivos que estão assustando eles, que os números dos casos dos hospitais estão aumentando. Então, acho que, em geral, dá para dizer que chegar nesse nível no inverno aqui é porque as coisas realmente precisam ser feitas e a economia vai ter que sofrer, é inevitável. Mas eu acho que, esperando a vacina melhorar as coisas para o ano que vem, a gente talvez consiga sair dessa, talvez no começo ou do meio do ano que vem. Mas, como a gente já sabia desde o começo, essa pandemia não veio para ficar uma semana só, ela vai ficar com a gente nos próximos meses, talvez boa parte do ano que vem também.
Agora, como é que o senhor vê daí do Reino Unido o que está acontecendo aqui no Brasil? Porque a Europa tem a questão climática como uma das justificativas. Ambientes fechados, pouco ventilados. Agora o Brasil está se aproximando do verão, enfrentando uma nova onda com necessidade de novas restrições. Como é que se pode explicar isso? Olha, é difícil. O Brasil tem algumas características geográficas e sociais e culturais que tornam ainda mais difícil, que é a desigualdade social e a incapacidade de muitas famílias ou indivíduos de se manter realmente sem isolamento social. O clima, o quanto que o clima influencia na transmissão do vírus é muito teórico, não se sabe muito bem ainda em relação ao coronavírus, mas o que se sabe universalmente é que o encontro de pessoas a menos de 2 metros entre os indivíduos em lugares fechados, sem máscara, é onde a expansão e a transmissão do vírus ocorre. Então, tem vários relatos em várias capitais do Brasil disso acontecendo, as pessoas não respeitando isso, e não só no Brasil, aqui também, no mundo inteiro. Então, eu acho que é muito difícil. Quando o Brasil entrou em lockdown em março do começo do ano, já existia essa discussão de o quanto tempo que tu consegue manter uma sociedade de jovens e de adultos e pessoas idosas em lockdown do ponto de vista funcional. Não é fácil, mas eu acho que a gente tem que continuar a lembrar a população que a única maneira de diminuir a expansão disso é exatamente por obedecer essas normas de isolamento, usar máscara e se comportar, principalmente quando a gente sai na rua, o que é talvez mais fácil a teoria do que a prática, né? Exatamente. Agora veio daí do Reino Unido uma notícia preocupante aí nos últimos dias, que seria a respeito de uma mutação do coronavírus. A gente já viu que foram detectadas outras mutações, mas esta especificamente, pelo menos as informações que nós temos aqui, é que ela poderia estar contribuindo para a doença se alastrar mais rapidamente, pelo menos aí no Reino Unido. Isso é fato? Olha, a informação que eu tenho aqui é exatamente isso que tu explicou, que mutações têm ocorrido no mundo inteiro desde o começo da pandemia, mas o que acontece é que a maioria das mutações se equilibram. Então, se existe um vírus que se modifica um pouco, ele não vai necessariamente tomar conta do sistema onde ele ocorre. O que aconteceu com essa mutação é que parece que, por algum motivo, essa mutação faz com que o vírus se espalhe mais fácil e tu tenha mais carga viral quando tu tem a doença. Então, ele parece que ele está aumentando a prevalência dessa cepa específica do vírus, o que significa que ele está tomando conta e ganhando dos outros vírus, se entendesse assim. O que isso não significa que a doença seja mais grave ou que o vírus, por exemplo, não seja tratável ou curável com a vacina. Então, na verdade, a gente tem que esperar agora ter calma e ver o que vai acontecer e o que vai se saber mais dessa mutação nova. Não existe nada, por enquanto, de alarde que diga que esse vírus seja muito diferente do outro tipo de coronavírus que já estava circulando há muito tempo. Bom, o Brasil está definindo agora toda a estratégia de logística das vacinas. Nós tivemos novidades hoje em relação a isso, em relação a aquisições do governo. Agora, uma coisa que chama atenção em comparação com outros países é que o governo aqui deve exigir a assinatura de um termo de responsabilidade de quem for vacinado, né? Porque, de acordo com o alerta colocado até pelo presidente Bolsonaro, os laboratórios não se responsabilizam por eventuais efeitos para quem tomar a vacina. No Reino Unido, tem algum tipo de exigência assim? Como é que o senhor vê esse termo que o brasileiro teria que assinar? Olha, é uma atitude realmente inesperada e não muito comum do ponto de vista de política de saúde. As empresas farmacêuticas produzindo essa vacina em massa estão tentando se proteger, obviamente, de processos contra elas, caso existam efeitos colaterais ou existam falhas da vacina e pacientes venham a sofrer mesmo depois de usar a vacina. Então dá para entender do ponto de vista deles por que eles querem algum tipo de proteção. Agora, o governo exigir de indivíduos tomarem decisões formais ou judiciais para se proteger ou assinar documentos para tomar responsabilidade, eu nunca ouvi falar nisso e com certeza isso não está acontecendo aqui. A grande verdade é que se tu for esperar para todo mundo assinar um documento, vai tornar ainda mais difícil a adoção da vacinação em massa, que é o que a gente realmente precisa agora nos próximos meses, é fazer a população, principalmente a parte vulnerável dela, se vacinar em grande número, né?
E algumas pesquisas aqui no Brasil mostram que há uma resistência muito grande à vacina em si, no geral, e em particular a Coronavac, que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan, junto com o laboratório chinês. Aí no Reino Unido existe também uma resistência à vacinação? Olha, resistência à vacinação existe desde que a vacina foi inventada. Grupos anti-vacina sempre foram presentes na sociedade. Graças a Deus, eles nunca foram fortes o suficiente para impedir vacinação em massa e a gente conseguir controlar a maioria das doenças infecciosas que conseguiu se controlar com as vacinas. E é claro que tem um componente novo com o coronavírus, que é o fato das vacinas terem sido produzidas de forma mais rápida, porque foi necessário durante a pandemia, e terem vacinas com uma técnica, com uma metodologia um pouco mais nova, que é essas que usam o RNA mensageiro. Então, quando tu coloca tudo isso junto, esses ingredientes geram sempre mais indivíduos na sociedade que vão ter opiniões contrárias. A grande expectativa que a gente tem é que seja uma população pequena, uma proporção pequena da população, que não vai impedir no final atingir o objetivo, que é vacinar a grande maioria dos indivíduos, principalmente aqueles vulneráveis. A mensagem que eu sempre dou é que eu acho que a vacinação para grupos de pessoas mais jovens, na verdade, é um ato coletivo e da sociedade em si, e não tanto um ato individual de proteção. Então, acho que a gente tem responsabilidade de agora encarar essa situação com seriedade e ver que sem a vacinação a gente não vai ter como ficar livre dessa doença por muito tempo, né? A pessoa que seria menos vulnerável viraria um agente transmissor da doença, não é? Exato. Eu, por exemplo, eu sou um profissional de saúde, eu quero me vacinar para evitar, obviamente, pegar a doença e me adoecer, mas eu tenho duas maiores preocupações, que é não passar isso para o meu paciente, e outro motivo, eu quero, por exemplo, ir ver e abraçar minha mãe, que está em Porto Alegre, no Brasil, e eu jamais faria isso sem estar protegido. Então, assim, o risco de eu ter um efeito colateral da vacina é muito menor do que, por exemplo, eu fazer com que minha mãe se adoeça disso e eu passar para ela. Então, é uma decisão individual de cada um, mas acho que é o momento da gente pensar nos outros agora. Se o risco individual é baixo de adoecer, pensa na tua família, pensa nos teus amigos, pensa no teu vizinho que é mais velho. Então, a obrigação que a gente tem agora é de parar para pensar como a sociedade a gente vai conseguir estancar isso de forma coletiva, né? Doutor, a vacina da Pfizer está sendo estudada aí como uma das primeiras a serem aplicadas no Brasil. Em termos logísticos, das condições da vacina, o senhor acha que é adequado ela ser aplicada aqui no Brasil? Olha, eu diria que nenhum país deveria negar nenhum tipo de vacina, porque provavelmente todos os países vão precisar um pouco de todas elas, todas que estiverem disponíveis, porque a população é muito grande a ser vacinada num curto período de tempo. É óbvio que as vacinas de RNA mensageiro, como a da Pfizer, elas precisam de ser guardadas em condições um pouco mais específicas, como um freezer a menos 70, menos 80 graus. Isso talvez seja possível e factível em, por exemplo, ambientes urbanos um pouco maiores, com centros grandes, hospitais em São Paulo ou em outras capitais. Talvez seja um pouco mais complicado de fazer vacinar as pessoas na Amazônia ou no Nordeste do Brasil, com acesso difícil, geografia grande. Então, acho que vai ser um projeto altamente complexo para quem estiver lidando isso no Brasil, tentar encontrar quais os tipos de vacina vão ser mais propícios, dependendo da região e da situação climática e social do país, né? Exatamente, a questão logística seria a grande preocupação, mas é isso, eu conversei aqui com o Dr. Ricardo Petracco, que é cardiologista brasileiro, lá do Reino Unido, professor da Imperial College de Londres. Dr. Ricardo, muito obrigada, uma boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Vocês.